Nós vamos conversar um pouquinho hoje. Eu quero te convidar a fazer um estudo da palavra nessa noite, amém? Quem ama a palavra de Deus? Você está com a sua Bíblia aí? Levanta ela assim, mostra a sua Bíblia assim. Fala, eu amo a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Isso aqui não é só um livro, querido, aqui é a palavra de Deus. Nós amamos a palavra de Deus. Nós vamos estudar no livro de Salmos, o número 77. Se você quiser, já pode abrir. Nós convidamos vocês, através das redes sociais, a ouvir uma palavra chamada, intitulada, O Clamor no Dia da Angústia. Por quê? Porque Deus trouxe ao nosso coração, Deus tem falado ao nosso coração a respeito disso nos últimos dias. E, na verdade, nos últimos tempos, Deus tem movido a sua igreja, eu creio, a um despertamento, para que nós possamos nos preocupar e atentar àquilo que está acontecendo na vida das pessoas no campo emocional. E nós temos ouvido ministrações, palavras, e o Senhor tem nos dirigido para esse tema. E nós precisamos realmente prestar atenção no que está acontecendo nos últimos dias. Nós precisamos ver, entender o que está acontecendo nesse tempo, para que a igreja caminhe, para que a igreja possa também acolher e ser, sim, um hospital, um local onde pessoas que estão sofrendo, passando por momentos de angústia, passando por momentos de aflição em sua alma, possam encontrar muito mais do que uma cura, mas a salvação por completo. Amém? Então nós precisamos nos atentar, e essa necessidade traz então para nós esse despertamento e ouvindo esse chamado de Deus. E eu quero convidar você a ler o livro de Salmos nesse número, onde o autor aqui é um rapaz chamado Asaf. E ele retrata nesse capítulo, nesse número dos Salmos, ele fala a respeito de um momento da sua vida em que ele estava angustiado, em que a sua alma se abateu. E nós temos visto que nos últimos tempos, nos últimos dias, nesse século presente, muitos de nós, a população, as pessoas estão tendo dificuldades na área emocional. Se nós formos falar de algo mais patológico, nós vamos falar de depressão, nós vamos falar de doenças da alma, nós vamos falar de coisas que afligem o nosso ser interior. A depressão, ela é um dos problemas mentais mais comuns no mundo atualmente. E é muito antigo, na verdade. Mas parece que nos últimos dias tem crescido o número de pessoas que têm sofrido com essa doença. A depressão é um distúrbio afetivo que afeta, melhor dizendo, um distúrbio que afeta o campo emocional, que passa a pessoa a apresentar tristeza, uma tristeza profunda, uma falta de ânimo, perda de interesse, às vezes sem motivo algum. Quem já passou por uma depressão aqui sabe como é difícil você conviver com essa doença e fazer um tratamento e alcançar uma cura, se libertar também, porque ela pode estar envolvendo o campo espiritual, então às vezes precisa de libertação. E nós precisamos ficar atentos e entender que a depressão, por ser uma doença, ela precisa ser tratada com seriedade, e não podemos desprezar a assistência médica, a assistência da medicina, mas também temos que ficar atentos aos fatores espirituais causadores da depressão. Nessa noite eu não quero falar exatamente sobre depressão, tocar apenas nesse ponto, mas eu quero falar a respeito dessa situação do salmista, que traz para nós uma compreensão de como nós podemos sair da angústia. Como que deve ser o nosso clamor no tempo de angústia. Então eu quero
expandir um pouco mais o tema, não ficar apenas falando da doença, depressão, mas a gente poder pensar que no nosso tempo é um tempo de angústia. Nós estamos vivendo dias de angústia. As pessoas estão cada vez mais angustiadas. As pessoas estão buscando alívio para a sua alma. É fácil de entender a atitude de algumas pessoas quando a gente para pensar na angústia da alma. Muitos estão tomando decisões erradas, seguindo por caminhos tortuosos, buscando coisas neste mundo para se livrar da aflição da alma, para se livrar dos sentimentos que vão sendo guardados dentro do coração, e aquilo vai virando tristeza, vai virando angústia, e pode se desencadear em uma depressão. Então nós, como igreja do Senhor, nós temos que aprender de Deus a passar por esse tempo de aflição. São dias de angústia, são tempos favoráveis para que as pessoas entrem em estado de angústia na alma. Asaf mostra para nós um caminho para andar em busca da superação, da saída desse lugar chamado aflição. E ele fala da oração. Asaf fala também da exposição do sentimento, colocar o sentimento para fora. Ele mostra para nós um posicionamento diante da dor. Asaf também nos apresenta algumas atitudes que são práticas diante da aflição. E ele fala também da afirmação pela palavra de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus diante dos problemas. Então nós vamos ler versículo a versículo desse texto, e eu quero convidá-los a fazer a leitura do primeiro versículo aí do Salmo 77. Eu estarei lendo na versão Almeida Corrigida Fiel, e estarei passando com vocês em algumas outras versões, para que a gente possa entender com mais amplitude aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo, amém? Por isso que eu falei que nós vamos fazer um estudo da palavra hoje. Nós vamos ler em algumas versões e vamos aprender um pouquinho de Deus. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Esse é o primeiro versículo na versão Almeida Corrigida e Fiel. Nessa versão o autor ele afirma que a sua oração foi ouvida por Deus. Ele já de cara, nesta versão, os tradutores já entenderam que o Asaf compreendeu, ele estava narrando algo que aconteceu na sua vida, e ele já diz com a certeza que Deus o livrou, que Deus trouxe consolo. Então nós vamos esperar que isso aconteça nos próximos versículos, amém? Se o primeiro versículo diz que ele levantou a voz, inclinou os ouvidos, orou a Deus, e Deus inclinou os seus ouvidos para ele, ou seja, a aflição dele foi curada, sarada por Deus. Mas a versão da Almeida atualizada, se você tem essa versão, eu vou achar ela aqui no meu celular. A Almeida atualizada, ela vai dizer assim: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz, para que me atenda. Ele já não diz com a certeza que Deus o atendeu, ele ora para quê? Eu faço a minha oração para que Deus me atenda. O autor apresenta um motivo pelo qual ele está clamando, é para que Deus se atente à oração dele. Assim, os próximos versos pode apresentar a insistência do autor para que ele possa alcançar o seu objetivo. Amém? Estão compreendendo? Nós estamos fazendo um estudo da palavra aqui. Estou compartilhando para os irmãos como é que eu estudo a palavra em casa, como é que eu faço as minhas lições. Então, vamos ver mais uma versão que vai nos mostrando uma outra forma de apresentar esse versículo. Agora nova versão transformadora. Eu gosto dessa versão também. Eu quero ficar entre essas duas versões, a Corrigida Fiel e a nova versão transformadora, lendo alguns próximos versículos com vocês. Nessa versão, o autor ele demonstra logo no início do cântico a sua desesperança em relação a Deus, em relação à resposta de Deus. Olha só como que é diferente. Versão agora, nova versão transformadora. Olha como o versículo muda.
clamo a Deus, sim, grito bem alto, quem dera se Deus me ouvisse. Totalmente diferente, né? É diferente você dizer quem dera se Deus me ouvisse do que dizer eu orei e o Senhor inclinou os seus ouvidos para mim. Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente tem esse primeiro encontro com as palavras dos autores, dos tradutores. Conforme a tradução que você está lendo, vai ter colocações diferentes, porque a tradução do hebraico aqui para o português, até chegar aqui, passou pelo entendimento de várias pessoas que vieram estudando o texto, aquele idioma antigo que nem existe mais. Por causa disso que a Bíblia tem essas peculiaridades que a gente tem que se atentar, porque é um idioma muito antigo. Todos os idiomas em que a Bíblia foi escrita já não existe mais, já não se fala mais. Esse grego também do Novo Testamento era o grego antigo, que já também não se fala mais, que era uma linguagem mais coloquial. Então, muitas coisas têm que vir para o nosso tempo com a compreensão da tradução, do momento, do contexto. Mas todos eles levam ao mesmo lugar. Amém? Apenas o caminho que é diferente. No primeiro versículo, na primeira versão que a gente leu, o autor ele já confirma que Deus ouviu a voz. Aqui na versão transformadora, ele vai esperar um pouquinho para dizer que Deus já atendeu a oração do autor. Na nova tradução da linguagem de hoje, que a maioria que muitos devem ter, eu imagino, o autor ele utiliza o verbo ouvir no tempo presente. Eu clamo e ele me ouve. Se você tem aí a linguagem do dia de hoje, não está projetando aqui não, né? Como se houvesse obtido a resposta imediata. Eu clamo e Deus me ouve. Isso, na verdade, a gente pode começar a pensar sobre a nossa oração, sobre o nosso clamor. De que forma que nós já chegamos a Deus? De que forma que o nosso clamor chega ao Senhor? Como que nós oramos? Qual é a disposição do nosso coração quando oramos? Quando falamos com Deus? Será que clamamos a Deus como aquele que confia plenamente no Senhor? Será que a nossa oração já se dirige a Deus e nós nos prostramos diante do Senhor confiando nele? Crendo que Ele vai ouvir a nossa oração? Ou será que nós clamamos ao Senhor desesperançados de que nós obteremos a resposta? Quando nós dobramos os nossos joelhos para orar ao Senhor, a nossa oração se dirige a Deus como se Deus esperasse de nós algo em troca? Porque tem muita gente que ora assim. Ela pensa que pelo grande esforço das suas orações, ou pelo esforço das suas obras, de algo que eles possam fazer a Deus, Deus vai ouvi-lo. Coloca Deus como alguém que está fazendo uma relação de barganha, de troca, e a nossa oração ela não pode caminhar nesse nível. Será que nós oramos a Deus, clamamos a Deus, como se estivéssemos querendo convencer a Deus da importância, do tamanho da nossa dor? Às vezes a gente tenta fazer, a gente quer provar para Deus que a dor do nosso coração, que a angústia que estamos passando, que o momento de aflição que estamos vivendo é muito grande, e a gente espera que Deus veja o tamanho dessa dor e aí Ele nos atenda. Por isso que eu gosto da versão fiel, corrigida fiel, que a tradução já diz que o autor ele clama e Deus ouviu. É alguém que se ajoelha diante de Deus, que clama ao Senhor na certeza de que a sua oração será ouvida. Eu imagino que a nossa oração deve ser assim, queridos. Que o nosso clamor deve ser o clamor daquele que crê, o clamor daquele que confia. Porque se eu não creio, não confio, eu primeiro tenho que resolver esse problema da fé, antes de me ajoelhar e orar para que Deus atenda a minha necessidade. Eu tenho uma outra necessidade maior, que é restaurar a minha fé. E eu não sei se você já percebeu que no dia da angústia, que no tempo de aflição, parece que a nossa fé ela fica abalada. Parece que a gente vai sempre orar nessa desesperança. O nosso coração se abate, a tristeza vem, a angústia parece que cobre tudo e a gente não consegue às vezes nem orar. Quanto mais orar com fé, quanto mais orar confiando no Senhor. Quem já passou por dias de aflição aqui, queridos? Quem já passou por angústias na alma, que você percebeu, Deus, eu preciso muito mais do Senhor neste momento? Nós passamos por aflição. Outra coisa que nós podemos observar no versículo 1,
antes de discorrermos mais para frente, querido, é que o autor aqui é o Asaf. Sabe quem que é o Asaf? É o levita. Asaf era levita, ou seja, ele vivia no templo, ele vivia na adoração, ele vivia conduzindo a adoração no templo. Era alguém que estava na presença do Senhor o tempo todo. E nós vamos ver que as palavras de Asaf demonstram uma dor, como se ele, talvez, naquele tempo de angústia, ele duvidasse de Deus. Ou seja, o crente passa por aflição. É possível que aquele que vive na presença de Deus tenha angústia no seu coração, a ponto dele, dentro dele, haver sentimentos que ele não consegue conduzir, que ele não consegue administrar, e as dúvidas, e as coisas começam a acontecer na cabeça, e nós precisamos nos posicionar nesses momentos. Até então não é pecado, até então não tem algo errado que você esteja praticando, porque são sentimentos de alguém, de uma alma aflita. E eu gosto de sempre ler a palavra do Senhor, querido, observando 2 pontos. O primeiro ponto, a queda do homem. O segundo ponto, a restauração através de Jesus Cristo. Se nós olharmos para essa humanidade caída, nós vemos que isso é possível para qualquer pessoa que se afastou de Deus, que se rebelou contra Deus, que vem de uma natureza pecaminosa, sem Deus. E quando nós nos convertemos, o nosso espírito nasce de novo, mas a carne, o corpo, continua, e a alma precisa ser trabalhada por Deus, purificada, precisa haver perdão, precisa haver restauração, cura de Deus na nossa alma. Apesar do espírito ter sido salvo por Deus, a alma precisa ser liberta. Nós temos aprendido isso aqui. Graças a Deus que Deus nos deu uma casa, uma congregação, um lugar para amar e servir a Deus, sendo tratados das nossas emoções, nas nossas angústias e dores da alma. Então a maneira como nós dirigimos a nossa oração a Deus, ela muitas vezes está relacionada à maneira como nós dispomos o nosso coração a confiar nele ou não. Se nós dispomos o nosso coração a confiar no Senhor, a nossa oração será diferente. Eu orei e Deus me ouviu. A gente já se ajoelha na certeza. Nosso posicionamento diante do Senhor já alegrará o nosso coração, já trará para nós uma paz. Agora, quando eu quero provar para Deus que eu estou muito doente, que eu estou mal mesmo, você vai tomando conta da dor. Você não toma conta de quem é Deus, você toma conta de quem é a dor. E o Asaf vai nos ensinar a não fazer isso aqui, a nos ajoelhar diante do Senhor e a gente mostrar para a nossa alma quem é Deus. O salmista diz também, no Salmo 4, versículo 8, em paz deitarei e dormirei. Antes dele deitar, a oração dele, a palavra dele, a certeza dele é que ele deitará em paz e que ele estará em descanso na presença do Senhor. O outro diz assim, o outro salmo diz assim: diz o tolo em seu coração, Salmo 14, não há Deus. E o que aconteceu com esse cara que diz no seu coração, não há Deus? Corrompeu-se e cometeu atos detestáveis, e não há ninguém que faça o bem com esse sentimento de que não há Deus. Esse sentimento que às vezes brota no nosso coração tem que ser rejeitado, tem que ser percebido nos momentos de dores. Aquela coisa, aquela impressão que dá de que Deus não existe, de que isso aqui não será. Meus irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos nos posicionar contra esse sentimento, porque são esses sentimentos que vão crescendo e vão roubando de nós a alegria da salvação, a alegria de viver em Deus, a alegria de servir, a alegria de estar em comunhão, e de repente a gente está entrando em estado de angústia profunda. Versículo 2: no dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Meus irmãos, quem já orou
muito tempo no tempo da angústia, né? Nos dias de angústia, e a alma, você percebe que a alma se recusa a ser consolada, você percebe que não tem jeito, a oração parece que não passa do teto, né? Quem já orou assim percebeu que não vai? Quem já passou por aflição assim? Eu já passei por dias que parece que a alma não se consola. A angústia, ela é um estado da nossa alma motivado por fontes externas, situações que acontecem nas nossas vidas, tristezas que nos abalam, casamento que não vai bem, situação financeira, doenças, mas também situações internas, sentimentos interiores que a gente nem percebe de onde vem. A depressão, ela surge assim, às vezes sem perguntar, você nem percebe, de repente você está se sentindo mal, de repente você acorda num dia de angústia. Dr. Augusto Cury diz que a mente humana é um lugar a ser frequentado, nós precisamos frequentar melhor a nossa mente, visitar melhor o campo das nossas emoções, conhecer aquilo que se passa dentro de nós, para a gente evitar transtornos mentais graves, para a gente poder orar ao Senhor, como o Asaf, que se ajoelha e clama ao Senhor, e ele sabe que Deus ouvirá. Porque à medida que isso vai crescendo dentro do nosso coração, a desesperança pode crescer também. E de repente a nossa oração, ela está criando, aumentando o tamanho da nossa dor, dando pernas à dor. Versículo 2, né, nós estamos aqui, muitos crentes vivem uma vida libertina, ou mantêm um relacionamento de amizade com o mundo, sabe por quê? Porque não suporta a vida cristã, que pede renúncia, isso é angústia. E aí, para não viver dias difíceis, sentimentos de renunciar mesmo, dizer não, é melhor ser amigo do mundo em certas situações, é melhor entender diferente, e começar a caminhar uma vida desregrada, longe de Deus, achando que está em Deus. Isso acontece muito com a juventude. Eu vi muitos jovens se perderem assim, porque na verdade eles estão tentando não entrar naquele sentimento do coração angustiado. Tem que esperar mesmo para casar? Tem que esperar mesmo para um homem de Deus, a mulher de Deus para a minha vida. Aí isso dá angústia, e aí a gente quer dar um jeitinho. Outras coisas que a gente não precisa nem falar, mas viver uma vida dissoluta, sem reverência a Deus, porque o nosso coração se angustia se a gente tem vontades e desejos dentro deles que não são atendidos, né, pastor? E parece que essa necessidade de saciar essa vontade, esses desejos do nosso coração, esse anseio da alma que leva a gente a aceitar certas situações e dizer sim para certas situações, porque a gente não quer viver a angústia da penitência, da cruz, de dizer sim a Cristo e não ao mundo, de carregar a cruz, de caminhar por um caminho estreito e não por um caminho largo. Não tem jeito, o evangelho é renúncia de si mesmo, é graça maravilhosa de Jesus para a salvação, mas para a santificação é aperto mesmo. Conhecer a Deus, amar a Deus, é a gente caminhar com Ele, obedecendo a sua voz. E aí talvez nós vamos passar por dias difíceis, por momentos de aflição. A ansiedade, desejos, vontades, essas obsessões, as preocupações, as dúvidas, os medos, as inseguranças, tristezas, acontecimentos, adversidades, doenças, né? Entre outros, são as fontes de angústias. O salmista também compara a angústia como lugar. O Salmo 23 diz assim: ainda que eu ande onde? No vale da sombra da morte. A angústia que é um lugar. O vale da sombra da morte é uma figura de linguagem para representar o estado da alma, do abatimento, do medo, das coisas que nos cercam, do pavor. O vale da sombra da morte.
No dia da angústia busquei ao Senhor, diz o salmista. O que fazer no dia da angústia, querido? O que fazer quando a alma não quer ser consolada? Como orar quando a oração se torna um desafio? Porque a alma nega-se a perceber o clamor. Você ora com a boca, mas a sua alma não responde. Você não sente. As palavras não têm efeito naquele momento, naquela situação. Era esse estado aqui do salmista. De alguém que clama e ele passa um tempo grande com a sua mão estendida e a sua alma se recusa a ser consolada. Meus irmãos, eu me lembro de Jesus. Jesus também passou por um momento, por um tempo de aflição, de angústia na sua alma muito terrível. E ele tem um posicionamento diante do Senhor, que nos ensina também. E nós não podemos esquecer de Jesus no seu momento de aflição. No momento de angústia da alma, o que Jesus fez? Ele foi orar. Sozinho? Não. Chamou mais alguns. E ele, antes de orar, o que ele faz? Compartilha. Eu podia usar só esse versículo de Jesus para pregar aqui. Ele compartilha com mais dois. Ele fala: minha alma está aflita até a morte. Angústias me sobreveio. Vigiem comigo. Ele confessa a dor. E aí ele vai para a presença de Deus. E na presença de Deus ele se prostra diante de Deus com o rosto em terra. E ele ora: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, Senhor, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. Buscar a vontade de Deus, entender que o que nós estamos passando pode ser uma vontade de Deus, um jeito de Deus. Meus irmãos, é difícil, porque às vezes é mais fácil até culpar Deus. Mas entender que Deus está ali, que Deus está conosco na dor, que Ele pode nos conduzir ali, essa oração aqui às vezes a gente não quer fazer. É difícil a gente às vezes nos encontrarmos em uma situação de aflição, ou que nos gera aflição, e orar: Senhor, faça a Tua vontade. Mas orar realmente: Senhor, faça a Tua vontade. Não seja a minha, Deus, mas a Sua. E às vezes a gente busca o caminho sempre do alívio da aflição, e de Deus mudar a situação. Mas tem aflição que nós vamos passar, tem situações que nós iremos passar, que Deus irá passar conosco, querido. Que Deus irá conosco nessa aflição. E eu preciso ver Deus nesses momentos. Eu preciso tirar esses turbilhões da minha mente, para que eu possa enxergar a Deus, tirar aquilo que me impede de ver o Senhor. O verso 3, ele diz assim: lembrava-me de Deus e me perturbava. Lembrei-me de Deus e me perturbei, queixava e o meu espírito desfalecia. Lembrar de Deus nesse caso, aparentemente aqui, parece que era algo raso, algo vazio. Por quê? Porque no meio da aflição, parece que tudo se embaraça. No meio do desespero, a alma inconsolável ali, lembrar de Deus ali nesse momento não fez muito efeito para ele, que parece. Porque quando ele lembrava de Deus, o que acontecia? Ele se perturbava. Quando ele reclamava, ele falava, ele se entristecia. O homem estava inconsolável. Irmãos, isso aqui é uma canção. Os salmos eram canções. Com certeza o Asaf, ele cantou isso aqui no templo. Ele compunha essas canções nos momentos, e depois ele cantava essas canções. Então ele está narrando aquilo que aconteceu. No momento em que ele está escrevendo isso aqui, ele já viveu, ele já saiu, ele já passou, ele está narrando ali. A visão que ele tinha de Deus estava começando a ser tomada pela dor. Então ele começava a ter uma crise de fé.
E é uma das primeiras coisas que acontece com a gente no meio da angústia, no meio da aflição. Na angústia, a mente fica como que anestesiada. E no primeiro momento a gente não consegue ver a Deus. A gente não consegue crer no agir de Deus. Mas crê mesmo. Era o que estava acontecendo com Asaf. Agora o problema é a gente parar aí. Ou a gente, a partir daí, caminhar nesse sentimento. A gente tem que perceber então o que o Asaf fez para sair dessa situação. Perceber então como que ele vai se levantar, o que ele vai fazer para que ele não persista nesse caminho da angústia, que é de questionar, duvidar, reclamar, ficar inconsolável. Versículo de 4 a 6. Aí nós vamos visitar duas versões aqui para a gente ter duas visões aqui, tá bom? São duas versões. Vou pegar a versão corrigida fiel e a outra versão, a nova versão transformadora. Na versão corrigida fiel, o autor... 4 a 6. Na versão corrigida fiel, o autor aparentemente se rende à dúvida e seus questionamentos demonstram as suas desesperanças. Vamos lá, versículo 4. Sustentastes os meus olhos acordados, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito se enquadrinhou. Aqui parece que ele vai mudar lá só no versículo 10, nessa versão. Na nova versão transformadora, o autor parece que ele já superou. Vamos ver aqui como que diz o texto na nova versão transformadora. Presta bem atenção nessa linguagem. Nova versão transformadora diz assim, o versículo 4. Tu não me deixas dormir. Estou tão desesperado que nem consigo falar. Penso nos dias que passaram, nos anos que se foram. À noite relembro canções alegres. Consulto minha alma e procuro compreender a minha situação. É alguém que está já saindo daquele estado de angústia. Ele vai procurar compreender o que está acontecendo. Diferente da tradução corrigida fiel, que diz assim: de noite chamei a lembrança e meu espírito se questionou, se incomodou, ficou perplexo, não entendeu, compreendeu. Então os próximos versículos, ele vai começar a fazer os seus questionamentos. Então a gente seguindo as duas versões, nós vamos ter duas visões aqui do texto da superação aqui do Asaf, dessa situação. Vamos para o versículo de 7 a 9. Na versão corrigida fiel, os versos apresentam o questionamento de alguém que está com a sua mente abalada, que ainda nutre uma desconfiança de Deus. Veja as questões que ele coloca. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? É como alguém que está cobrando de Deus, colocando Deus na parede. O Senhor vai continuar assim até quando? Versículo 8. Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? Alguém que questiona Deus, alguém que duvida dos atributos de Deus. Meus irmãos, e não há nada mais diabólico do que a gente duvidar dos atributos de Deus. É dar lugar a um sentimento colocado pelo inimigo no nosso coração. A gente duvidar da bondade, do poder, da grandeza de Deus. Alguém que chega a esse nível do estado da sua alma tem que tomar sérios cuidados. Duvidar da grandeza do Senhor, da bondade de Deus, dos atributos que são imutáveis de Deus. Isso pode acontecer no momento de angústia. Isso pode vir para nós como às vezes uma busca de solução, enquanto nosso coração está sendo alimentado por essas palavras, por essas coisas que a gente deve eliminar do nosso coração, da nossa boca. Na nova versão transformadora, o autor ele questiona meio que ironicamente o seu próprio coração. Dá a entender dessa forma. Vou ler a nova versão transformadora, esses mesmos versículos 7
Acaso o Senhor rejeitou em definitivo? Jamais voltará a ser bondoso comigo? O seu amor se foi para nunca mais voltar? Deixou de cumprir as suas promessas para sempre? Deus se esqueceu de ser bondoso? A sua ira fechou a porta da compaixão? A colocação, baseado nos versículos anteriores, nessa versão, é como se ele estivesse questionando ironicamente. Ele está dizendo: acaso o Senhor esqueceu da sua bondade? Acaso Ele fechou o seu coração? Ele não faz mais as mesmas obras? Ele está colocando uma dúvida para si mesmo. É isso que você está dizendo? Minha alma, é isso que você quer dizer? É uma atitude mais sábia, da gente duvidar daquilo que o nosso coração está querendo afirmar. A falta de fé, as incertezas começam a surgir, então a gente começa a perguntar: como assim? Estaria Deus com os braços cruzados nessa situação? A resposta é não. Estaria Deus perdendo os seus atributos, a sua bondade? Não. O Senhor é bom. Estaria Deus com as portas fechadas para a sua compaixão? Jamais. A nossa oração tem que alcançar a nossa alma. Antes que a nossa oração chegue a Deus, essa oração tem que tocar a nós mesmos. Porque se a nossa oração for motivadora dos sentimentos angustiosos, dos sentimentos ruins dentro de nós, a nossa oração acaba motivando a nossa falta de fé no Senhor. Porque se você questionar a Deus, dando lugar à dúvida que há dentro do teu coração, você se afasta de Deus e não se aproxima de Deus. A sua oração se torna infrutífera. É um clamor que Deus não ouve. Versículo 10. O versículo 10, ele é um versículo, parece que, do salto. Na versão corrigida fiel, aqui nesse versículo é o momento em que o autor ele se posiciona contra os sentimentos do coração. Somente no versículo 10 ele chega e ele diz: eu disse, isto é enfermidade minha. Agora ele se posiciona. Perceba que se você está aí com a versão corrigida fiel, vai ter um ponto e vírgula. Ele diz: isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Senhor. Isso é enfermidade minha, é problema meu, é coisa do meu coração, isso está dentro de mim, essa angústia vem, não é de Deus, é minha. Ele está respondendo aqueles questionamentos que ele fez ali atrás. Isso é coisa do meu coração, é problema meu. Mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Já na versão transformadora, ele vai dizer: pensei, é por esta razão que eu sofro. O Altíssimo voltou a sua mão direita contra mim. Ele acha um motivo para o sofrimento. Veja como é diferente as duas versões. Versículo 10, na linguagem corrigida fiel: então disse eu, isto é enfermidade minha, ponto e vírgula, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Versículo 10, na versão transformadora: é por esta razão que eu sofro. O Altíssimo voltou a sua mão direita contra mim. Parece coisas opostas, né? Numa ele afirma que Deus está contra ele, na outra versão, o tradução já me traz a solução. Ele fala: eu vou me posicionar diante desses pensamentos errados. Eu vou me colocar de pé diante dessas coisas que estão querendo me derrubar. Eu vou crer na destra do Altíssimo. A nossa oração tem que ser de posicionamento. A nossa oração tem que nos levantar diante dos problemas. A nossa oração tem que nos colocar de pé diante do problema. Mas tem gente que ora às vezes e tenta colocar a culpa em Deus. Ou tenta achar um motivo, uma razão em Deus. Não que Deus não nos permita passar por sofrimento, como nós falamos aqui, que às vezes Deus nos conduz no sofrimento. Mas quando a gente começa a culpar Deus, e não entender, e não aceitar o agir e o modo de Deus fazer, a gente se torna rebelde contra Deus. O pastor ontem falou a respeito do Caim,
que fundou a primeira cidade em rebeldia contra Deus. Porque talvez andar peregrino sobre a terra era angustiante, pastor. Trazia angústia, né? É mais fácil a gente estabelecer uma cidade, criar um campo, criar um acampamento fora da vontade de Deus. Porque Deus falou para Caim assim: agora você será peregrino sobre a terra, e eu te colocarei uma marca sobre a tua testa para que ninguém te fira de morte. E o que ele tinha que fazer, irmãos? Confiar no Senhor e andar peregrino sobre a terra. Ordem de Deus, obediência ao Senhor. Mas o que uma alma aflita faz, pastor? Constrói uma cidade, faz totalmente ao contrário do que Deus mandou fazer. É muitas vezes assim que a gente se comporta diante do Senhor, por não entender a voz de Deus no meio da aflição, por não perceber a direção e o caminho que Deus está traçando para nós, muitas vezes por aflição. Não é culpar Deus, aí você não culpa Deus, você sabe que Deus é bom mesmo em meio à aflição, aleluia. Você tem certeza no seu coração, você passa pela aflição olhando para Deus. Versículo 11. No versículo 11, ele diz assim, na versão corrigida fiel: eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente eu me lembrarei das tuas maravilhas. Aqui é interessante, queridos. Versículo 12 diz assim: meditarei também nas suas obras e falarei dos teus feitos. Aqui é onde o Asaf começa a tomar alguns posicionamentos. Ele começa a fazer algumas coisas práticas. O autor começa a tomar atitudes que lhe vão auxiliar a dominar a dor, estabelecendo a fé. Primeira coisa que ele faz, ele se lembra, ele traz a mente de uma forma agora diferente. Ele começa a trazer a sua mente, o pensamento, dominar a sua mente, o que? As maravilhas do Senhor, as obras do Senhor. No versículo 11, eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei. É lembrar de verdade, é forçar a mente da gente. É uma mente que se desvia de Deus, uma mente que trabalha contra Deus, mas espera aí, eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente eu me lembrarei. É alguém que se posicionou. Você começa a ver que o Asaf aqui ficou brabo. Falou: espera aí, mente, espera aí, vamos parar com essas dúvidas, vamos tirar esses questionamentos de lado. Eu me lembrarei das obras do Senhor. No versículo 12 ele fala o quê? Além de me lembrar, não adianta só colocar dentro da minha cabeça, eu preciso cravar esse negócio lá dentro. O que ele faz? Medita, gasta tempo, para, se fecha, entra dentro do quarto, se tranca. Fica ele e a sua mente, colocando dentro da mente o quê? As obras do Senhor, os feitos do Senhor, apagando as memórias killer que o Augusto Cury fala, quem gosta de assistir os vídeos dele, as memórias negativas, os pensamentos que a angústia trouxe, as dúvidas, apagando, tirando de lado, meditando na lei do Senhor, trazendo a palavra para dentro de nós, interiorizando o poder de Deus em nós, purificando a mente, meditando na palavra, meditando na lei do Senhor. E depois ele faz uma outra coisa, ele fala, versículo 12: e falarei dos teus feitos. Verbaliza, traz para fora, muda a linguagem, começa a falar que Deus é bom. Meus irmãos, experimenta ler, orar, ler os salmos de voz alta. Os salmos eles eram para ser lidos todos de voz alta, pastor, porque isso aqui são músicas. Se a gente for ler Salmo primeiro, leia os Salmos primeiro de voz alta e leia os Salmos primeiro baixinho, para você ver a diferença que faz. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como uma árvore plantada a ribeiros, junto a ribeiros, e qual dá o seu fruto no tempo certo, e as folhas não cairão, e tudo que fizer prosperará. A palavra tem que estar em nossa boca. No tempo da angústia, a palavra tem que vir à nossa boca. Nós temos que proclamar, dizer
e dizer a nossa alma, a nós mesmos, quem é o Senhor. Você vai ver que o salmista aqui no 77, ele vai gastar o resto do tempo falando para a alma dele que o que Deus fez, falando, verbalizando. Essa é uma maneira que Deus nos ensina, que a Bíblia nos ensina a lidar com a angústia, a lidar com a dor. Lembrando das obras do Senhor, meditando na sua palavra e falando dessas obras. Tem um outro versículo, Salmo 42, versículo 5, diz assim: por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Ponha a esperança em Deus, porque eu ainda o louvarei. Ele é o meu Deus e o meu Salvador. A oração dele não é mais dirigida a Deus, ele está orando para a alma. Ele está falando: minha alma, por que você está abatida dentro de mim? Por que você está perturbada dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Agora, o verso 13 tem uma chave aqui nesse negócio. Lembra daquele monte de questionamento que ele fez? Agora ele faz um outro questionamento. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. O teu caminho é santo. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Essa é a pergunta dele agora. Agora a pergunta dele não faz ele duvidar de Deus. Prova para mim então, minha alma, se há alguém maior que o nosso Deus, se há alguém maior que o meu Deus. Quem é maior que o meu Deus? E a alma vai ficar calada, porque quem é maior que o nosso Deus? Aquela alma que grita desesperada dentro se acalma, porque uma voz se levantou para dizer: grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, rico em misericórdia, bondoso e fiel, grande é o nosso Deus. Essa é a oração do aflito, esse é o clamor que o aflito faz. Ele proclama a grandeza de Deus, ele não reclama da demora, do tempo de Deus, do jeito que Deus faz. Ele não questiona a bondade do Senhor. E agora, do 14 ao 20, querido, o autor gasta um tempão afirmando quem é Deus. Tu és o Deus que faz maravilha. 14. Tu fizeste notória a tua força entre os povos, com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram, as nuvens lançaram água e os céus deram som. As tuas flechas correram de uma parte para outra, a voz do trovão estava no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo e a terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar e as tuas veredas é nas águas grandes, os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e Arão. É um homem que bota os seus olhos nos feitos de Deus, desvia o seu olhar do problema, da dor, da angústia, e agora eu vejo o que Deus pode fazer, o que Deus já fez, o que Deus está construindo, o que Deus está atravessando o mar, que Deus está levando o seu povo para a terra prometida, que Deus está nos restaurando, que Deus está conduzindo a igreja. Esse é o clamor no tempo da angústia. O clamor no tempo da angústia, eu quero concluir. Nós vamos cantar. O clamor no tempo da angústia, o clamor que Deus ouve no tempo da angústia é o clamor que anuncia os feitos do Senhor. O clamor que Deus ouve é aquele que alcança as profundezas da alma, trazendo de volta para a realidade quando ela se recusa a ser consolada. O clamor que Deus ouve é aquele que permanece quando a dor passa. Por quê? Porque ele anuncia os feitos do Senhor. Se alguém clama na dor, ele clama fora da dor também. Se alguém ora na dor, ele se interessa por orar fora da dor, porque a sua oração é de engrandecimento ao Senhor.
O clamor que Deus ouve é aquele que não se ocupa questionando os atributos de Deus, mas que ocupa declarando as maravilhas do Senhor, como fez o Asaf. O clamor que Deus ouve é aquele que nos enche de fé, e não aquele que nos traz dúvidas a respeito de Deus. E o clamor que Deus ouve não é aquele que convence Deus da importância ou do tamanho do nosso problema, mas é o clamor que nos convence da grandeza e da bondade do Senhor. A força do nosso clamor é para que nós possamos crer, é para que a nossa alma aceite que Deus é grande. A nossa força não muda o braço de Deus, o braço de Deus está direcionado a nós. A nossa força empregada na oração, no clamor, muda o nosso coração e a disposição dele para crer e confiar no Senhor, que está com suas mãos estendidas, buscando a quem possa salvar.